Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Malu e você está assistindo ao Livros de Baunilha. Provavelmente você deve estar aqui neste vídeo porque você tem alguma prova para fazer desse livro ou porque simplesmente quer conhecer um pouco mais, mas hoje estou aqui para trazer um vídeo falando sobre Dom Casmurro. Eu fiz um resumo dele lá no meu Instagram, só que eu não achei ele tão digno de quão bom essa obra é. E só de ouvir Dom Casmurro ou Machado de Assis, muitas pessoas já têm calafrio só de ouvir esse nome. Às vezes por uma má experiência no ensino médio, enfim. Dom Casmurro é a maior e mais famosa obra brasileira, que é a mais cobrada, creio eu, no ensino médio brasileiro. E não é à toa, eu sinceramente vejo com esses olhos. Nesse livro nós conhecemos o Bentinho, filho único de uma viúva rica, que teve um filho anteriormente que nasceu morto, eu acho. Mas enfim, o primeiro filho dela morreu. Então a Dona Glória, a mãe do Bentinho, promete a Deus que se o filho vingasse, ele seria, e se fosse homem, ele se ordenaria padre. Ele iria para o seminário e se ordenaria padre. Então, desde pequeno, o Bentinho teve essa influência sobre a mãe, sobre as pessoas, essa expectativa em cima dele, que ele se tornaria padre. Todo mundo sabia dessa promessa da Dona Glória, menos o marido, que morreu anos depois. O Bentinho fala que as brincadeiras dele de criança era brincar de ser padre, é brincar de missa. Ele até fala que na hora da hóstia era para falar uma frase em latim 3 vezes, só que ele só fazia uma vez porque a hóstia era representada pela bolacha e ele tinha que dividir com o Capitu, a filha da vizinha. Começamos o livro com o Bentinho ouvindo escondido que o agregado José Dias, ele tá ali lembrando a Dona Glória sobre a promessa que ela fez de levar o Bentinho ao seminário, e que já tá na hora do Bentinho entrar no seminário, porque ele anda muito colado às saias de Capitu, sempre de cochichinho pra lá e pra cá, e isso já tava ficando estranho pra quem queria ser padre, né? Então, pra tirar a prova disso, Bentinho corre atrás de Capitu e ela tá lá escrevendo alguma coisa no muro, e quando ele vê é o nome deles, Capitolina e Bento. E ele já fica todo com borboletas no estômago, todo animado. E aí ele percebe que realmente ele tava ali querendo alguma coisa com a Capitu, ele tinha algum sentimento a mais com a Capitu. No dia seguinte ele volta para ver Capitu, e daí nós temos o famoso capítulo Olhos de Ressaca, onde ele narra que os olhos da Capitu são profundos, que te pegam, que te tragam. Esse capítulo... E também tem o capítulo do penteado, né? Onde ele faz as tranças de Capitu de uma forma muito demorada para a qual ele consiga se aproveitar mais de Capitu, do toque de Capitu ali. Depois disso, o Bentinho fala da promessa de sua mãe e ali ela começa a xingar a Dona Glória, falando que ela era uma beata, que morava dentro da igreja. Por que ela foi fazer essa promessa, sendo que, né, queria que o romance dos dois acontecesse, não é mesmo? Então eles combinam de falar com José Dias, o agregado, sobre essa promessa, falando: olha, eu não quero ir para o seminário, não vou para o seminário. E José Dias fica ali meio na balança, porque ele era um agregado. O que ele era? Ele não era nenhum membro da família, mas também não era um escravo. Ele só dependia ali de sobreviver, ter um teto para morar e comida para comer, por causa da família da Dona Glória. Então, ele tinha que, ao mesmo tempo, fazer as vontades da Dona Glória, tinha que de fazer as de Bentinho, porque senão ele acabaria no olho da rua. E por causa da idade dele também, ele já não conseguiria um emprego, né? Então ele tinha que fazer as vontades tanto de Bentinho quanto de Dona Glória. Mas ele só aceita isso porque ali o Bentinho fala: não, eu posso estudar medicina, eu posso estudar as leis. E ele fala: não, então vamos para a Europa. Então o agregado, ele só estava concordando com o plano para poder ir para a Europa. Só que na vida nem tudo são flores e Bentinho vai mesmo assim para o seminário, né? Ele acaba ali tendo uma desavença um pouquinho com Capitu, falando que a Capitu fala: então Bentinho, você vai ser o
padre que vai batizar o meu primeiro filho. E o Bentinho já fica todo assustado. Não, não, não. Eu vou fazer seu casamento e tal, tal, tal. E aí eles prometem que eles nunca irão se casar, a não ser com eles mesmos. Enfim. Bentinho vai para o seminário. E lá ele conhece o amigo dele, Escobar. Um amigo que todos da família de Bentinho admiram muito, gostam muito dele. E que Bentinho sentia muita confiança, que ele tinha vontade de falar sobre o relacionamento dele com Capitu. E é isso que ele faz. Certo ponto do livro, ele fala, olha, eu quero sair do seminário, eu não vou me ordenar padre. E o Escobar fala, olha, eu também, nos negócios são o que eu quero fazer, não é ser padre. Então assim que Bentinho sai do seminário, Escobar sai também. Mas antes disso, antes da saída, Dona Glória passa mal e daí ele fala que Dona Glória morrendo, ele sairia do seminário sem nenhuma culpa, né? E daí ele vai para a igreja pedir perdão a Deus, não se confessa. Para quem é católico vai entender muito mais essas partes do livro. Ele acaba não se confessando com o padre, que é o que ele deveria ter feito. Ele só fala, Deus me perdoa, esquece isso daí, bora pra frente, o que é muito egoísta. Bentinho segue a vida dele, né? Aí a gente tem a transição do Bentinho para o Dom Casmurro, que em certo ponto do livro, isso é muito perceptível, muito mesmo. Mais ou menos ali no capítulo da morte do Manduca, que ele fica muito, mas muito Casmurro mesmo. Já no começo, o Bentinho pede para que você não vá procurar no dicionário o que é Casmurro, porque ele já dá o significado de Casmurro. Não consulte os dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Então, Bentinho já pede um voto de confiança a você no começo do livro, tá? Guarda aí que esse eu vou falar mais sobre isso para frente. Então, ele tá super feliz porque viu Capitu e ele tá assim feliz, Capitu, vi ela e tal, tal, tal. E daí um mercador, um lojista, um homem pobre que tem uma loja, chama Bentinho e fala, olha, o Manduca morreu. Manduca era um menino que tinha lepra. E por alguns meses ele trocou cartas com o Bentinho sobre uma guerra que estava tendo entre a Rússia e outro país, que eu não vou me lembrar agora. E a graça do menino era trocar essas cartas com o Bentinho. E daí ele fica todo, nossa, mas toda hora é hora de morrer, por que ele morreu há meia hora atrás? Aí nós vemos um pouco mais do egocentrismo do Bentinho. O Bentinho é um menino muito egocêntrico, mimado, enfim. Aí começamos a ter a transição do Bentinho para o Dom Casmurro. Como eu disse, ele sai do seminário e começa a estudar as leis. Ele vira advogado, se casa com Capitu e o amigo dele, Escobar, se casa com a amiga de Capitu, a Sanchinha. Só que eles começam a conviver muito um na casa do outro, viram amigos íntimos mesmo. E Capitu e Bentinho meio que invejavam um pouco a vida de Escobar e de Sancha, porque os dois já tinham uma filha, enquanto Capitu não conseguia engravidar. Depois de muitas tentativas frustradas, Capitu finalmente consegue engravidar. E o menino é lindo, adorável, Bentinho ama ele. Só que ele tem uma mania, conforme vai crescendo, de começar a imitar as pessoas. Ele imitava José Dias, ele imitava Escobar. E Bentinho narra ali que ele sabia até olhar como o Escobar fazia, como andar como Escobar andava. Isso já fica uma pistazinha aí pra gente, né? Certo ponto da narrativa, Escobar morre afogado. Sancha vai morar com os parentes no Paraná. E acabou meio que a amizade, né? Porque, enfim, luto, né? E daí, Bentinho conversa com Capitu e decide botar o Ezequiel, que é o filho deles, num colégio interno, num internato. E todos os sábados ele volta para casa. E Bentinho repara que
A cada sábado, ele ficava mais parecido com o seu falecido amigo Escobar e cada vez mais ele tentava evitar o seu filho, por mais louco que ele fosse pelo pai. Então, até que ele decide se envenenar. Bentinho decide se envenenar porque ele não vê mais sentido em viver ali com um filho parecidíssimo com o seu falecido amigo, com o Capitu não vendo nada disso. Qual era o sentido da vida, não é mesmo? Ele compra veneno e não se mata. Então ele fala pro seu filho falando, olha, eu não sou teu pai. E Capitu chega bem na hora. Dito isso, Capitu fica brava, fala, não, eu vou para a missa, conversarei com Deus e verei o que eu vou fazer. Na volta ela fala que não é adequada a separação deles, porém Capitu vai para a Suíça junto com o seu filho. E lá, Dom Casmurro passa anos e anos sozinhos. Capitu morre, Dona Glória morre, José Dias morre, Tio Cosme morre, todo mundo morre. Dom Casmurro fica sozinho, sem nada na vida, com muito dinheiro só apenas. E até que o Ezequiel volta depois da morte de Capitu e fala com o pai, ele trata muito bem o Ezequiel. Só que meses depois, Ezequiel morre também. E terminamos o livro com Dom Casmurro sozinho, sem ninguém, apenas com algumas companheiras e muito dinheiro. Você pode ou não acreditar no Bentinho nesse livro, porque pra mim, na minha opinião, ele é um narrador não confiável. O que isso significa? Um narrador não confiável, ele vai contar as coisas com a visão dele, mas às vezes essa não é a versão correta da história. Ali temos a certeza absoluta pelos olhos do Bentinho que sim, Capitu traiu Bentinho. Relendo a história, nós conseguimos pegar outras informações do livro, como por um exemplo. Ali já damos um voto de confiança na narração não confiável do Bentinho quando não pegamos o dicionário e não conferimos o significado de Casmurro, que significa alguém marrento, alguém fechado, alguém que, enfim, é muito fechado, muito cabeça dura. Esse também é o significado de Casmurro. Nós sabemos que Bentinho foi sempre muito mimado pela mãe e pela Dona Glória. Nós sabemos que também ele sempre foi muito ciumento. Tem um capítulo em que ele anda com Capitu. Isso mostra o egocentrismo dele também. E que ele fica muito chateado porque os rapazes parecem olhar para Capitu, mas ele tem certeza que não, que eles estão olhando para ele, para Bentinho, falando, nossa, como ele é sortudo por ter Capitu ao lado dele. Conforme nós lemos o livro, nós percebemos esses egocentrismos dele, esses ciúmes dele, tudo. No final, eu não soube dizer muito bem e ainda não sei dizer se Capitu traiu ou não Bentinho. Porém, revendo alguns capítulos, tendo uma segunda visão da história, nós temos provas de que não, Capitu talvez não traiu Bentinho, né? Às vezes ele deixou-se cegar pelos ciúmes, pelo egocentrismo, tudo deve ser feito por ele, para ele. Então, é só relendo a história mesmo. Às vezes você fecha o livro e fala, sim, Capitu traiu Bentinho. Só que relendo o livro você fala, não, Capitu não traiu Bentinho. Eu, na minha visão, acho que Capitu não trairia Bentinho, porque só temos a visão do Bentinho dessa história. Então, não sabemos o lado da Capitu, porque Capitu não tentou argumentar contra Bentinho, falando isso, sobre o que de fato aconteceu, não sabemos sobre isso. Não sabemos o lado do Escobar, porque ele morreu. Não sabemos muitas coisas, nós só sabemos a visão do Bentinho. Ele até mostra umas provas assim, falando que é possível sim que a traição da Capitu tenha acontecido, mas é muito raso. De novo, envolvida pelo egocentrismo dele, pelos ciúmes. Só que, antes de tudo isso, nós devemos saber que
Dom Casmurro é um livro muito mais do que a pergunta traiu ou não traiu. Desde o começo do livro, Machado trabalha essa desenvoltura, tem referências ali sobre uma possível traição futura. Nós conseguimos perceber as coisas assim. Teve um capítulo até que eu li que ele está se referindo à possível traição de Capitu. Então, é muito louco o jeito que isso é trabalhado no livro. São 191 páginas, pelo menos da edição que eu tenho, que é da Príncipes, que foram muito bem trabalhadas com essa questão do Bentinho ser ou não confiável. E, de novo, para saber a resposta da traição de Capitu, nós devemos ler essa história com dois olhos. Os olhos que confiam na narração de Bentinho e os olhos que não confiam na narração de Bentinho. Porque nós, confiando em Bentinho, nós vemos um lado mais romântico dele, querendo ou não. Um lado onde nós vemos beleza na narração dos Olhos de Ressaca, né? Se você ler essa narração com os olhos confiando em Bentinho, você acha isso até romântico, sendo sincero. Só que, olhando com os olhos que não confiam em Bentinho, nós percebemos ali que os olhos de ressaca são olhos que te puxam e que te enganam, né? Porque o que é a ressaca? A ressaca é basicamente o mar puxando mesmo a pessoa, né, para ela. Então, às vezes é isso. E, de verdade mesmo, se você não quer ler Dom Casmurro, se você não tem vontade de ler Dom Casmurro, dê uma chance. Os capítulos não são tão longos assim. A narração pode ser um pouco detalhada e um pouco difícil de entender, sim, mas vale muito a pena ler Dom Casmurro, porque é uma narrativa que explodiu minha mente quando eu terminei de ler. Vendo vídeos sobre esse livro também, eu tive várias e várias opiniões sobre o livro. E assim, Machado com certeza fez tudo pensado. Não é possível que não tenha sido tudo pensado, né? Se você quer ler Dom Casmurro, mas tem aquela visão tão chata do ensino médio, deixa ela um pouquinho de lado e dá uma chance para Dom Casmurro, que você não vai se arrepender. Procure aí aulas no YouTube sobre esse livro, porque ele é muito complexo, pode ser até uma história bobinha, mas ele tem muita coisa por trás dele. O jeito que a narração é trabalhada, o jeito que tudo acontece é genial, genial. Eu avaliei essa história como 4,5 estrelas no Scooby. Eu tirei meio ponto da estrela, por quê? Porque eu fiquei com raiva do Bentinho no final, não vou esconder isso pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem like aqui embaixo, se inscrevam no canal, comente o que você acha de Dom Casmurro. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @livrosdebaunilha. Um beijo e até o próximo.